Falar sobre casos clínicos. Faz tempo que eu não falo sobre os casos clínicos e teve muitos casos complexos durante esse ano e eu acabei não falando sobre eles. E eu vou falar um caso muito complexo, um caso de dentes escurecidos associado à classe 4, associado a aumentos incisais em laterais, praticamente conoides, né? Dentes sem volume, sem presença no sorriso. Esse é um caso que eu fiz essa semana, então eu fotografei somente no dia ainda, a paciente vai voltar para retorno, mas eu fiquei pensando, eu não estou compartilhando o meu dia a dia e eu quero mostrar para vocês como é minha rotina clínica de trabalhar com resina, tá? Esse material muito versátil que eu amo trabalhar e é muito bom trabalhar com resina. E ainda eu tenho uma super novidade, eu vou participar do CIOSP 2024, eu fui convidado essa semana, olha que show de bola. Em 2024 eu vou estar dia 27 lá na DH Pro, lá no stand da DH Pro, e aí eu vou estar realizando uma palestra muito especial sobre as facetas ultra realistas. Então eu vou entregar em detalhes como que eu trabalho essa técnica e como eu consigo trazer o realismo para minhas facetas em resina, e ainda eu vou dar vários detalhes de como que eu realizo o meu protocolo de acabamento. Então vai ser super show e eu tava vendo os nomes que vão estar lá na DH Pro e tem um fera atrás do outro. Para você ter uma ideia, antes de mim vai ter o Albano Luiz Bueno dando palestra, tá? Então olha que show que vai estar o CIOSP 2024 e eu quero que vocês estejam lá. Eu fiquei muito feliz essa semana, mas muito feliz mesmo. Tirou meu sono essa semana. Essa noite eu fiquei pensando de madrugada sobre a aula, fiquei escrevendo sobre a aula de madrugada. Por quê? Porque eu gosto de trabalhar com isso, eu amo, eu gosto de entregar o melhor para vocês, né? Então eu quero entregar um conteúdo diferenciado mesmo, entregar tudo aquele ouro, né, que muitas pessoas acabam guardando para si, e eu vou entregar no CIOSP. E hoje ainda eu vou falar sobre um caso muito legal que eu fiz sobre dentes escurecidos, né? Então se inscreve no canal, curte esse vídeo aí e aí comenta aí. Se você pega esse tipo de bomba, você pega, como está sendo os seus resultados, e eu quero que você comente aí, que é muito legal os comentários de vocês, e eu quero que vocês respondam aí. Vocês gostam de vídeo sobre caso clínico? Que eu tenho um caso clínico super legal, tenho um caso clínico de classe 3 que eu queria falar aqui no canal, que eu fiz recentemente. Então, bora pro vídeo? Clínico super complexo. Essa paciente é uma paciente muito querida. Ela realizou todo o nosso protocolo de clareamento e ela queria fazer as 6 facetas em resina dela. Por quê? Porque ela tinha um dente escurecido, uma restauração anterior, uma falta de volume no sorriso e ainda desgastes nos caninos, provocando também desgastes incisais nos incisivos. E aí, para a gente poder realizar as facetas nos dentes laterais, a gente tinha que refazer as guias caninas, tá? Então eu fiz um bom protocolo de clareamento. Esse protocolo de clareamento, protocolo RG, eu ensino no curso Mestre das Facetas em Resina, um curso super completo que ensina um passo a passo de diagnóstico, de planejamento e de fazer as facetas em resina. E lá eu ensino todo o protocolo RG de clareamento dental, um protocolo avançado, né, personalizado, e ainda o marketing que eu faço de clareamento, né, tá? E aí depois também tem marketing de facetas, tem muita coisa legal lá no curso, tá? E aí essa paciente fez o nosso protocolo de clareamento e chegou o grande dia para fazer as suas facetas em resina. Nesse caso, a paciente já tinha uma faceta no dente escurecido. Qual que era o principal erro dessa faceta anterior que ela tinha realizado? O profissional acabou realizando
toda a sua faceta com apenas uma resina e uma resina de esmalte. Consequentemente, essa resina de esmalte, ele até utilizou uma espessura muito severa de resina para tentar cobrir o substrato escurecido nesse caso, né? Então, esse foi o principal erro dessa situação clínica. Então, nesse caso, a gente removeu toda a resina, tá? Remove toda a resina da faceta do dente escurecido, remove a resina da classe 4 que ela tinha no incisivo no dente 21, para a gente fazer os aumentos incisais. A gente vai igualar o tamanho dos caninos em relação aos meus centrais, tá? Então essa desproporção ela tinha. Mas aí a gente já tem um primeiro problema. Essa paciente, ela utilizou aparelho ortodôntico e ela provavelmente teve uma colagem errada desse aparelho. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vê que tem um desnível muito grande em relação às cervicais, né? E nessa situação clínica seria muito legal a gente fazer a correção do zênite, que seria a cervical desses laterais, para a gente ter uma harmonia no sorriso. Foi demonstrado por imagens, por fotos de casos clínicos, mas essa paciente ela não queria fazer cirurgia, ela estava recentemente amamentando, então ela não queria fazer cirurgia e ela queria fazer o tratamento estético. Então a gente continuou o tratamento estético dessa forma. Beleza, então como que a gente fez a correção nesse caso? Eu gosto de trabalhar assim, eu gosto de refazer as guias caninas primeiro nessa situação clínica. Por quê? Porque o canino, geralmente, nessa situação, a gente consegue visualizar o quanto que ele perdeu em relação ao nosso premolar. Então, se você comparar o canino ao premolar, a gente vê o quanto que falta para a gente realizar esse aumento incisal. Esse é o diagnóstico de quanto que você vai aumentar nesse caso. Olha só que show! E aí você pega o tamanho desse canino e multiplica ele para o central. Aí você matou a charada desse caso clínico em relação ao tamanho que você vai estar realizando desses centrais e desses caninos. Beleza? Já matou a charada com o planejamento desse caso. E os laterais, o que eu faço? O lateral você vai fazer levemente menor em relação aos seus caninos e os seus centrais. Muito importante nesse caso, você vê a oclusão desse paciente. Essa paciente, ela teve uma colagem errada dos incisivos inferiores. Você tinha uma extrusão dos incisivos inferiores e ela não queria voltar para a ortodontia. Por que eu vejo isso? Porque ela tinha contenção ortodôntica e a gente via que os incisivos inferiores eram, em relação aos caninos, mais altos. Então a gente tinha uma extrusão. Provavelmente foi feita uma colagem muito cervical dos incisivos inferiores e aí a gente teve uma extrusão. Consequentemente, nesse caso a gente tinha que fazer um ajuste oclusal, porque a gente não teria espaço de trabalho e também uma proteção do trabalho que a gente realizou. Então foi realizado um ajuste oclusal nos dentes inferiores. E ok, que técnica você utilizou então para realizar essas facetas em resina? Eu fiz uma técnica modificada e simplificada, que é uma sequência de cores que eu ensino lá no curso Mestre das Facetas em Resina. Mas eu utilizei um opacificador nesse dente escurecido e aí eu utilizei resinas de dentina nos 4 incisivos. Ué, doutor, mas por que você colocou dentina nos 4 incisivos? Porque você tem o incisivo 21 na cervical, na vestibular, você tem um bom volume, uma boa cor. Então, eu teria que igualar a opacidade desses 4 incisivos para mim ter uma harmonia de cor. Porque veja bem, eu vou estar fazendo uma faceta num dente escurecido, eu vou ter que opacificar muito bem ela
para mim cobrir esse dente cinza. Como que eu vou opacificar ela? Com uma resina de dentina, com uma boa espessura adequada de resina de dentina. Se eu colocar uma fina camada de dentina e esmalte, eu vou ter uma faceta cinza, e isso o paciente já tinha. Nesse caso eu tenho que criar uma boa saturação. Aí o que eu fiz nesse caso? A paciente tinha um dente que ficou bem claro, mas eu não usei uma resina de dentina muito opaca. Eu usei primeiro uma resina em torno de um dente um pouco A2, uma resina A2, uma fina camada, e aí eu complementei com uma resina de dentina O1. E aí eu apliquei nos 4 incisivos, fazendo os aumentos incisais, a minha classe 4 e a minha faceta com aumento incisal, para aí eu finalizar com a minha resina de esmalte, tá? Olha que show, como que ficou esse caso. Por que eu fiz essa técnica nessa situação? Para mim ter uma harmonia. Quando você está trabalhando 4 elementos, o mais importante é você ter uma harmonia nesses 4 elementos. Então, se eu estivesse trabalhando só aquele incisivo central, esse caso ele ficaria muito mais complexo. Se eu estaria trabalhando as facetas bem blancas, seriam as facetas BL1, BL2, as facetas ultra realistas, que é a técnica que eu trabalho, seria mais fácil de eu corrigir esse caso. Por quê? Porque são resinas com uma opacidade maior, então elas vão te ajudar a prevenir o erro da dentina que você cometeu, porque elas vão corrigir essa opacidade. Mas nesse caso não. O paciente queria um sorriso com uma translucidez, com uma naturalidade muito grande, e aí você tem que saber saturar muito bem a sua dentina. Vai ser a dentina que vai definir a estética, o acerto de cores nessa situação, ok? Não vai ser a resina de esmalte, tá? Então, agora veja esse caso aí, espero ter gostado, comenta aí, dica compartilhada, crescimento multiplicado. Agora só